Bom dia a todos, né? Vamos dar início a mais uma sessão, a mais uma palestra sobre hemoterapia em atualização para as agências institucionais. Hoje nós temos a presença da doutora Lilian de Albuquerque, Monteiro de Albuquerque, que até pouco tempo, né, no momento ela está afastada, mas até pouco tempo era responsável técnica pela agência transfusional do Hospital Geral de Fortaleza, né, a maior agência transfusional do nosso estado. E a doutora Lilian Monteiro de Albuquerque, ela é hematologista e hemoterapeuta, já trabalha há muito tempo no EMOS e já trabalha há muito tempo na agência transfusional do HGF. Então, a palestra de hoje vai ser reações transfusionais imediatas. E a gente gostaria de agradecer a presença da doutora Lilian, a presença de todos vocês, para essa aula. Então, um abraço a todos. Doutora Lilian, pode iniciar. Bom dia, posso começar? Vocês estão me ouvindo? Lilian, estamos lhe ouvindo. Estamos lhe ouvindo. Alô? É que eu que não estava ouvindo, então. Então, vou começar. Tá bom, vamos começar. Eu vou falar hoje sobre reações transfusionais imediatas. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Bem, primeiro, o que é uma reação, né, transfusional? É qualquer efeito, né, indesejável que ocorre durante ou após uma transfusão e que pode estar relacionada a ela. É normal a gente ter de todas as transfusões, em 1 a 3% das transfusões a gente ter reação transfusional. Então, às vezes a gente vê o hospital que em um mês transfunde, sei lá, 1.000 hemocomponentes e não tem nenhuma reação. Isso não é o esperado. A gente espera que você tenha de 1 a 3% de reações transfusionais. E aí o importante é a busca ativa, né, a educação continuada para que as pessoas consigam prestar atenção, saber que elas existem, prestar atenção e poder notificar. A gente pode classificar as reações transfusionais quanto ao tempo, em imediatas e tardias. Imediatas são aquelas que ocorrem em até 24 horas da transfusão e tardias após 24 horas. E quanto à gravidade, a gente pode classificar em leve, moderada, grave ou que leve ao óbito. A gente também pode classificar quanto à correlação com a transfusão, em confirmada, provável, possível, improvável, descartada e inconclusiva. Confirmada é aquela reação que, quando a gente investiga, a gente tem evidências claras de que tem relação com aquela transfusão. Provável é quando a gente faz a investigação e a gente tem um quadro clínico laboratorial que indica a correlação com aquela transfusão, mas ainda pode ter alguma dúvida para a sua confirmação. Possível é quando a gente faz a investigação e há indícios, né, de correlação com a transfusão, mas a gente não pode descartar. Na verdade, assim, indicam correlação dos sinais e sintomas com outras causas, mas a gente não pode descartar que tem alguma coisa a ver com a transfusão. Improvável é quando a gente faz a investigação, né, e a gente indica que a correlação do efeito adverso com outras causas, mas há dúvidas para excluir ainda. Descartada é quando a gente não consegue, né, fechar o evento adverso com a transfusão. Inconclusiva é quando a investigação já concluída, né, não encontrou evidências suficientes para confirmar ou descartar a correlação com a transfusão. Toda reação transfusional, ela tem que ser classificada, então sempre passa pelo setor de hemovigilância do hospital, e a gente vai classificar todas as reações imediatas, tardias, a gravidade e a correlação com a transfusão. Vamos falar hoje sobre as reações transfusionais imediatas e na próxima semana a gente fala sobre as tardias.
Então, o que pode ser uma reação transfusional imediata? Várias coisas, né? Vários sinais e sintomas. Então, uma cefaleia, né, com dor de cabeça, uma cianose, uma dispneia, uma falta de ar, dor torácica, dor lombar, dor no local da infusão, edema pulmonar, exantema, febre, hipotensão, mialgia, náusea, vômito, enfim, vários desses sinais e sintomas podem ser reação transfusional. E sempre na suspeita, a gente pede para notificar que a equipe de hemovigilância do hospital vai investigar e vai ver se aquilo realmente foi uma reação transfusional ou não. Sempre na suspeita de uma reação transfusional, a gente vai interromper a transfusão imediatamente e não vai reinstalar essa bolsa, tá? Alguns artigos até falam de alguma reação alérgica leve a gente poder parar, medicar, reinstalar de novo e ficar do lado. Mas a gente, realmente, o que a gente prefere é orientar que não façam isso. Então, a gente interrompe a transfusão e não reinstala. Sempre manter o acesso venoso, tá, com o soro, conferir imediatamente a identificação da bolsa e do receptor, para quê? Para eu saber se aquela bolsa realmente era para aquele paciente, ou se eu troquei essa bolsa, porque se essa está trocada, eu posso ter outra bolsa trocada também, e a gente tem que ir atrás imediatamente. Manter o equipe protegido. Oi? Pronto, deixa eu tirar uma dúvida com a doutora. Esses dias teve uma reação que foi notificada pela enfermagem, aí só que o médico, ele quis fazer a notificação, porém, continuou transfundindo o paciente, ele não quis parar a transfusão. Aí eu orientei, né, quanto a parada, porém ele quis continuar. Aí a gente notifica da mesma forma, porque ele quis notificar, porém... O certo é notificar, né? Assim, na verdade, eu costumo falar muito que a equipe de enfermagem sabe muito mais de reação do que a equipe médica. Às vezes eu acho que é mais desconhecimento. Agora, isso é bom avisar para a agência transfusional para poder depois o médico conseguir conversar com esse outro médico e orientar. Que, na verdade, na suspeita a gente para e a gente não reinstala, a gente não continua com a transfusão. Se eu estou achando que aquela transfusão é que está dando problema no meu paciente, não tem sentido eu continuar mantendo ela, né? Mantendo essa transfusão. Então, o bom é sempre assim, você fez certo de orientar, eu teria até registrado, né, que quis parar, mas o médico pediu para continuar, mas eu teria avisado, não sei se você avisou, né, a equipe da hemovigilância, que geralmente é a mesma da agência transfusional, para depois conversarem com ele e orientar esse médico. Tá Que a ok, nossa obrigada. recomendação sempre é parar. Eu não avisei a hemovigilância, né? Eu só notifiquei, escrevi na RT em ocorrência, né? O ocorrido. É mais para ter ação corretiva, né? Para a gente ensinar. A gente sempre fala que a gente não tem caráter punitivo, é mais de orientar, de ensinar. E aí ele aprender e não fazer de novo. Eu acho Tá mais bom, nesse sentido obrigada. mesmo, tá bom? Bem, sempre manter a equipe protegida, chamar um médico, né, para avaliar o paciente, notificar o serviço de hemoterapia do hospital, preencher a ficha de notificação de reação transfusional. Então, aqui um slidezinho do Educa Sangue, na suspeita de reação, interrompa a transfusão, não vamos reinstalar, proteja a equipe, mantenha o acesso, confira a identificação da bolsa do receptor, que é super importante, informe o serviço de hemoterapia e notifique a reação. As reações transfusionais imediatas, a gente pode subdividi-las em imunológicas e não imunológicas. Imunológicas são as que têm reação antígeno-anticorpo. E as não imunológicas não vão ter essa reação antígeno-anticorpo. E aí a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, as imunológicas, né? Eu trouxe alguns casos clínicos só para exemplificar. Então, um paciente de 18 anos, masculino, com lúpus e nefrite lúpica, estava em hemodiálise, estava com hemoglobina de 5 e uma infecção de corrente sanguínea usando antibiótico terapia. Foi solicitada a transfusão de um concentrado de hemácia filtrado e fenotipado durante a hemodiálise, para ele fazer durante a diálise. O paciente se encontrava clinicamente assintomático quando começou a transfusão e a diálise, e no começo da transfusão teve calafrios, né, durante a infusão do concentrado de hemácia. Então, o que poderia ser isso? Ele estava bem, começou a transfusão e teve calafrios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre reação febril não hemolítica, tá? A incidência é maior com concentrado de plaquete, principalmente em pacientes politransfundidos e múltiplos.
a gente sempre vai olhar alguns sinais e sintomas. A definição é quando eu tenho uma temperatura maior ou igual a 38 graus e elevação de 1 grau em relação à temperatura pré-transfusional. Então, se eu comecei a transfusão com 36 graus e o paciente aumentou a temperatura e chegou a 37,8, por exemplo, ele está com febre. 37,8 é febre. Mas isso é uma reação febril não hemolítica, né? Não, porque ele ainda não chegou em 38. Nesses casos, a gente orienta nem medicar, espera uns 10, 15 minutinhos, bota o termômetro de novo para ver se chegou em 38, se realmente é uma reação transfusional, porque aí nós vamos parar a bolsa, notificar, fazer uns estudos com o paciente. Agora, às vezes, o paciente começou a transfusão com 37,5, por exemplo. E aí ele fez 38. Isso é uma reação febril? Eu cheguei no 38, mas eu não aumentei 1 grau em relação à temperatura pré. Então, nesse caso, ainda não é reação. Então, durante a transfusão, a gente orienta ainda não medicar, tá? Para ver se vai chegar no 38,5, que aí seria esse aumento de 1 grau em relação à temperatura pré-transfusional, para eu não mascarar a reação. E aí eu notificaria, pararia a bolsa, medicaria e faria tudo direitinho. Ah, Lili, a bolsa já parou, né? O paciente começou com 37,5. Tá no 38, 38,1, por exemplo, a bolsa terminou de entrar, não chegou no 38,5, eu posso medicar? Aí eu já posso, porque eu não vou ter mais aquela bolsa para eu parar a transfusão. Lembrando que a reação febril a gente ainda fica observando por 24 horas, mas eu não vou ficar 24 horas sem fazer um antitérmico. Então, sempre cuidado com essa definição. Às vezes a gente nota as notificações um pouco equivocadas, porque não fecha bem essa definição. Além disso, tremor ou calafrio durante a transfusão ou nas primeiras 4 horas, independente de ter febre, isso é uma reação febril que é a do nosso paciente e pode estar junto com o mal-estar. Então, eu gosto muito desses slides do EducaSangue. Então, aqui bota a definição: temperatura maior ou igual a 38 e aumento de pelo menos 1 grau em relação ao valor pré-transfusional. Ou, tá, tremores e calafrios durante a transfusão até 4 horas após e ausência de outras causas. Então, a reação febril, ela é imune, né, assim, ela é imunológica, então, eu posso ter leucócitos do doador no hemocomponente, que vão interagir com anticorpos do paciente, então, tem essa relação antígeno-anticorpo, com liberação de citocinas, ativação de macrófago, levando o paciente até a febre. E, às vezes, eu tenho citocinas, né, livres no hemocomponente também, que podem acarretar a febre também, direto. Então, o diagnóstico é de exclusão. Sempre eu vou suspender a transfusão, não vou reinfundir o hemocomponente, vou fazer o tratamento sintomático, eu vou dar um antitérmico, eu vou dar dipirona, um paracetamol, pode fazer meios físicos, enfim, pode até fazer uma meperidina se precisar. E a prevenção de outras reações é fazer componentes leucorreduzidos para não ter aqueles leucócitos no hemocomponente e ter a interação antígeno-anticorpo. Em relação à pré-medicação, é um pouco discutível isso. Geralmente, os artigos recomendam não fazer, tipo, teve uma febre com hemácia hoje, toda a hemácia que for receber, eu faço antipirona antes. Não tem essa orientação, não. Próximo caso clínico, se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? É uma paciente, né, Maria da Silva Souza, estava no leito 508-1 do hospital, e a Maria da Silva Castro, que estava no leito 508-2. Lembrar 2 nomes bem parecidos, a gente tem que tomar muito cuidado quando tiver pacientes assim. Elas receberiam um concentrado de hemácia cada uma, né, devido a um pré-operatório de revascularização por DAOP. A enfermagem recebeu os 2 concentrados da agência transfusional adequadamente, foi conferido direitinho, porém, na hora de instalar as bolsas, ocorreu a troca das mesmas, pois uma terceira paciente na enfermaria teve uma parada cardiorrespiratória, estava sendo sendo todos imediatamente deslocados para a condução da reanimação dessa paciente. Então, acabou que na hora de instalar, teve uma intercorrência na enfermaria e se equivocaram e trocaram as bolsas, né? Então, a Maria da Silva Souza tinha tipagem sanguínea de A positivo, estava assintomática, enquanto a Maria da Silva Castro, que tinha tipagem sanguínea O positivo, passou a apresentar uma angústia, dor no local do acesso, uma dor torácica de grande intensidade.
Após a reanimação da outra paciente, a técnica de enfermagem notou os sintomas da paciente que estava transfundindo, chamou imediatamente o médico e a enfermeira, que pararam imediatamente a transfusão e notaram a troca dos hemocomponentes. Bem, então, nesse caso, a gente vai começar a falar um pouquinho da reação hemolítica imune, tá? É quando eu tenho uma rápida destruição de hemácias durante a transfusão ou até 24 horas após, geralmente por incompatibilidade ABO, mas também pode ser por incompatibilidade de outro sistema eritrocitário. A incidência pode variar de 1 para 70 mil, de 1 para 10 mil unidades transfundidas, e a incompatibilidade pode ser tanto do sistema ABO, que são anticorpos naturais, IgM, e dá uma hemólise intravascular, como do sistema RH ou outros antígenos eritrocitários, que são anticorpos imunes IgG, causando hemólise extravascular. Então, só lembrando aqui, se eu tenho uma paciente, se eu tenho uma paciente que é O, ela só pode receber hemácia O, e a nossa paciente recebeu hemácia A. Então, aqui vai dar uma incompatibilidade, e daí a reação hemolítica que ela tem. Sinais e sintomas pode ser febre alta, calafrio, dor no local da infusão, dor lombar, do torácica, do abdominal, pode levar a hipotensão, uma pressão bem baixa, hemoglobinúria, sensação de morte iminente, insuficiência renal, CIVD, enfim, alterações laboratoriais, pode ser um quadro bem florido, E, às vezes, 5 ml são suficientes para causar uma clínica importante na paciente e levar até a óbito. Então, realmente, essas trocas, a gente fala, é uma troca do almoço, é uma coisa besta. Na verdade, é uma coisa que tem que ser tomada muito cuidado, porque pouco sangue incompatível pode gerar, pode levar o paciente a complicações bem graves e até ao óbito. Então, isso é muito sério. Sempre, sempre, sempre interromper a transfusão o quanto antes. Notou, interrompe logo, manter o acesso venoso, conferir os dados da bolsa do paciente, lembrar que se uma paciente está com sangue trocado, o outro paciente ao mesmo tempo pode estar também, pode ser que a do outro também seja incompatível, então a gente tem que correr atrás desse outro paciente, fazer uma hidratação vigorosa, estimular a diurese dessa paciente, então o médico tem que ficar em cima, tá olhando se está tendo um débito urinário adequado, se está mantendo a pressão boa, e sempre enviar a bolsa e amostras para o banco de sangue, para a gente fazer os estudos. O médico também deve pedir avaliação com as provas de hemólise, exame de sangue do paciente, ficar de olho em ciência renal e coagulação intravascular disseminada, pedir culturas também, que sempre é um diagnóstico diferencial de uma reação grave com contaminação bacteriana também, diagnóstico diferencial com contaminação bacteriana e hemólise não imune, ou reação febril não hemolítica. E a prevenção é muita atenção e cuidado, Então, é sempre a dupla checagem, cuidado na hora de levar um componente, checar direitinho com a enfermagem, na hora de instalar, ter a dupla checagem de novo, tá? Sempre ficar de olho na paciente, se está tendo algum sinal, sintomas, está tendo alguma queixa. Então, quando transfunde, a gente tem que ficar de olho naquele paciente e fazer aquela infusão lenta, no início da hemácia. Porque é exatamente para a gente pegar reações mais graves que possam acontecer. Aqui só mostrando a distribuição, esse aqui eu trouxe algumas figurinhas do SHOT, que é o Sistema de Hemovigilância do Reino Unido, e aqui é mostrando a distribuição de erros, em casos de erro na administração de hemocomponentes, e foi visto que a grande maioria, a maioria que é erro na coleta e na administração, como a do nosso paciente foi erro na administração. Lembrar do processo hemoterápico, a gente sempre tem que conferir a identificação do paciente, a identificação do componente, a compatibilidade, a validade do componente paciente, o componente, então, tudo que tem tudo que tem na fichinha, com a RT, tudo que tem na etiqueta, a gente tem que conferir na hora da entrega do componente, na hora da instalação também. Vamos para uma outra reação, paciente de 23 anos, que estava fazendo quimioterapia para uma leucemia aguda, estava aplasia, que é isso, sem defesa, defesa já bem baixa, suporte transfusional quase que diário, e sem reações transfusionais prévias. Esse paciente evoluiu com febre, uma neutropenia febril, foi começar no antibiótico, e a plaqueta estava 13 mil, tá? Então, foi solicitada a transfusão de um concentrado de plaqueta, filtrado e irradiado, tudo ok.
E durante a infusão do hemocomponente, o paciente evoluiu com um prurido no corpo e pápulas, né, eritematosas, né, rosinhas em tronco, região cervical e coxa. Então, o que seria isso? Vamos falar um pouquinho de reação alérgica, tá? Então, o aparecimento da reação alérgica, ela pode acontecer durante a transfusão até 4 horas após a transfusão, e a gente vai olhar 2 ou mais sinais e sintomas, como pápula, prurido, a urticária, tosse, rouquidão, edema labial, de língua, periorbitário, conjuntival. Então, geralmente, né, o que a gente mais vê, na verdade, é aquele racha eritematoso com prurido, e às vezes algumas pápulazinhas mesmo, mas tudo isso aí pode acontecer. Ela tem um amplo espectro, pode ser desde uma reação bem leve, como urticariforme, até uma reação mais grave, pode ser moderada ou grave, que é a reação anafilática, graças a Deus, é bem mais incomum. A etiologia com IgE do receptor contra proteínas plasmáticas ou transferência passiva de alérgenos, de alergênicos IgE. Então, há uma reação antígeno-anticorpo com aumento de substâncias vasoativas, citocinas inflamatórias, com aumento da permeabilidade vascular e extravasamento para terceiro espaço, rubor, extravasamento de líquido, dando edema e tudo mais. Eu posso ter um quadro clínico cutâneo, né, como o rash, o prurido, a urticária, um rubor, pode ter até um angioedema, um pouquinho inchadinho. Eu posso ter um quadro mais grave, pegando vias aéreas, né, superiores com rouquidão, estridor, edema de glote, ou vias aéreas inferiores com sibilo, broncoespasmo, um quadro bem mais florido. Posso ter dispneia, cianose e ansiedade, quando é um caso mais grave. A reação alérgica anafilática é exatamente a reação alérgica grave. Então, é o caso grave da reação alérgica. Os sinais e sintomas ocorrem segundos ou minutos após o início da transfusão. Por isso, a importância de ficar de olho no paciente e fazer mais lentinho logo no comecinho da transfusão, né, os primeiros 10, 15 minutinhos. E pode cursar com edema de laringe, cianose, choque, insuficiência respiratória, ansiedade, broncoespasmo, estridor respiratório, coração acelera, pressão cai, perda de consciência. Então, pode ser um quadro bem grave. O início súbito, né, no comecinho da infusão mesmo, de 10 a 15 ml, pode ter sintomas gastrointestinais associados, como náusea, vômito, cólicas abdominais, diarreia. Pode ter uma hipertensão transitória, a pressão subiu, mas depois uma hipotensão, né, profunda depois, uma hipotensão logo depois, o paciente chocar, perder a consciência, até ir a óbito. E pode ter um rubor, calafrio, edema de glote também. Então, o início rápido de sintomas gastrointestinais com choque, ausência de febre, né, isso pode ser uma reação anafilática, diagnóstico diferencial sempre com contaminação bacteriana, ou a reação hemolítica aguda, que são outras 2 reações graves, né, que podem acontecer também no início. O diagnóstico tem que avaliar o quadro clínico, né, a gente, nos casos graves, né, que é na anafilática, a gente dosa IgA para ver se é um paciente com deficiência de IgA, para a gente, no futuro, se precisar de uma componente né, que tenha um pouco deficiente de IgA também, pouco de IgA. Tratamento sempre com antihistamínico, né, para alergia, corticoide, pode ser preciso fazer uma adrenalina intramuscular. Às vezes o paciente, né, precisa ser entubado, dar um suporte ventilatório, precisa, né, choque, a pressão cai, precisa entrar com droga vasoativa, então é um paciente que, quando o caso é mais grave, a gente tem que ficar bem em cima. A prevenção em reação anafilática, que são quadros graves, é um componente lavado e pode ser IgA deficiente se o paciente tiver deficiência de IgA. Então, assim, às vezes a gente pega muito, o médico coloca, eu vou fazer o melhor sangue do meu paciente e faz filtrado, irradiado e lavado. Mas, na verdade, o hemocomponente lavado, a indicação dele é se eu tive a reação anafilática prévia, tá? Então, essa é a indicação do lavado. Em relação à pré-medicação, alguns artigos orientam para medicação para reação alérgica, principalmente moderada e grave, mas a gente vê muito pessoal fazer também nas alérgicas leves, fazer só um antihistamínico, um polaramine, uma loratadina, né? Então, essa pré-medicação na reação alérgica, ela é feita. Aqui só mostrando mais, né, que a reação alérgica, ela ocorre principalmente, e a anafilática, né, com azulzinho,
os dois alérgicos aqui, os aldezinhos, ocorre principalmente com plaquetas, plasma e crio. E aqui, quando a gente vai olhar a plaqueta, principalmente alérgica mais na aféres do que no pool de plaqueta. Aqui é um algoritmo do shot, né, do último shot do ano passado, falando de reação alérgica e reação febril, né, dos sinais e sintomas iniciais, sempre a gente destacar, né, classificar a gravidade, se é grave, moderada ou leve, das duas, para a gente saber o que vai fazer. Uma alérgica leve, só um antihistamínico é suficiente, uma moderada, a gente associa um corticoide, né, uma grave, anafilaxia, a gente vai fazer todo um protocolo que pode precisar de intubação, de droga vasoativa, né, adrenalina, outras coisas. E a febril também, né, quando ela é leve, só um paracetamol, uma dipirona, mas sendo moderada ou grave, sempre investigar outras, ficar de olho em outros diagnósticos diferenciais, né, como hemólise aguda, contaminação bacteriana, enfim. Vamos para a próxima reação, paciente de 25 anos, feminina, com sangramento transvaginal de grande monta, apresenta tontura e adinamia, estava procurando atendimento médico na emergência. Ela fez um exame de sangue que mostrou hemoglobina de 5,5, sendo então solicitado 2 concentrados de massa para esse paciente, mesmo ela estando estável. As transfusões foram sem intercorrência, sendo a paciente liberada para casa. 3 horas após, a paciente dá entrada na mesma emergência, se queixando de falta de ar importante, ao exame físico, ausculta cardiopulmonar normal, uma pressão boa, frequência cardíaca de 110, agora desaturando, né, saturação de oxigênio de 88, com saturação baixa, normal acima de 94. O paciente foi levado à sala de reanimação para um melhor suporte clínico, persistindo com essa fome de ar, né, sendo evidenciado no raio-x infiltrado pulmonar bilateral. O que poderia ser isso aqui? Então, na verdade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o trale, que é quando a gente tem um desconforto respiratório agudo durante a transfusão ou até 6 horas após essa transfusão. E a gente também vai ter um infiltrado pulmonar bilateral no exame de imagem, né, no raio-x de tórax, por exemplo, e tem, sem sobrecarga circulatória, né, sem a paciente estar com gesto, com excesso de líquido. E a gente também vai ter hipoxemia, ela vai desaturar, vai ter uma saturação de oxigênio mais baixa. A incidência varia, né, de 1 a cada 5.000 unidades transfundidas, ou 1 a cada 626 pacientes transfundidos. O mecanismo pode ser imunológico, né, com anticorpo anti-HLA ou antineutrófilo do doador, reagindo com o antígeno que eu tenho no plasma do receptor, ou em menos casos, né, o contrário, na verdade, o anticorpo no receptor com antígeno do doador. Então, é uma reação antígeno-anticorpo também. Existe um mecanismo não imunológico, com moléculas inflamatórias acumuladas durante a estocagem do hemocomponente, e o que vai acontecer vai ter ativação de neutrófilos, né, na circulação do paciente, com migração deles para a circulação pulmonar do paciente, uma resposta oxidativa e citotóxica, dando dano do endotélio pulmonar e edema naquele endotélio pulmonar. Aqui só mostrando um raio-x antes do trale, o raio-x estava normal, e depois fica com esse infiltrado bilateral. A evolução geralmente vai ter uma melhora clínica, né, em torno de 48 a 96 horas, cedendo apenas o suporte clínico. A melhora radiológica, né, que é na imagem, ela sempre é um pouco mais lenta, e o óbito em 5 a 10% dos casos. Na verdade, o tratamento é você dar suporte para o paciente, né? Então, se precisar entubar, se precisar do ventilador, se precisar do oxigênio, você dá. Se a pressão cair, então tem que ficar monitorizando, você vai dar o suporte também que precisar. Então, é mais dar um suporte mesmo. E a prevenção é doador dependente, né? Então, é importante a gente sempre notificar a agência transfusional para a gente ir atrás daquele doador, ver se aquilo realmente foi um trale. A grande maioria das vezes que eu vejo, pessoal, suspeita de trale, na verdade, é um taco, não é um trale, mas sendo um trale, a gente tem que ver direitinho se é o trale, até para ver a questão do doador, se vai bloquear ou não. E as reações transfusionais imediatas não imunológicas. Vamos falar um pouquinho da hipotensiva. A reação hipotensiva, né, é quando eu tenho hipotensão, isso pode variar, né, dependendo da faixa etária, do valor da pressão.
E eu tenho exclusão de todas as outras causas de hipotensão arterial. Ela responde rapidamente quando a gente para a transfusão, às vezes faz um sorinho, às vezes nem faz nada, ela já melhora a pressão. E é o tratamento de suporte. Então, a hipotensão aguda, mais rapidamente reversível, pode vir com rubor facial, náusea do abdominal associado. Ela gera, né, vai acontecer geração e infusão de cininas vasoativas, com ativação do sistema de contato, quando tinha aquela filtração à beira do leito, que não tem mais, ou às vezes quando o paciente usa inibidor de ECA, né, aquele antihipertensivo, captopril, né, que pode mexer com o metabolismo da bradicinina, e também dar essa vasodilatação e dar essa queda da pressão do paciente. A conduta sempre vai ser suspender a transfusão, evitar essa filtragem à beira do leito, que praticamente não existe mais, e ficar de olho quando o paciente faz uso de antihipertensivo inibidor da ECA. Outro caso clínico, paciente de 75 anos, hipertenso, né, diabético, renal crônico dialítico, está internado por uma doença arterial oclusiva periférica, aguardando cirurgia vascular. O paciente estava com anemia, né, hemoglobina de 8, sendo prescrito 2 concentrados de hemácia pré-operatória, que não tinha indicação, e o paciente evoluiu após a transfusão do segundo concentrado de hemácia com falta de ar e de saturação, né, hipoxemia. No exame físico, tinha um estado geral regular, estava dispneico, estava com frequência respiratória de 30, ou seja, bem ofegante, frequência cardíaca de 120, então, realmente, coração mais acelerado, pressão aumentou 170/90, e estava tendo creptos na ausculta pulmonar bilateral, bivasal. O paciente era anúrico, né, ele não estava urinando, sendo necessário fazer uma hemodiálise de urgência, para tirar esse excesso de líquido, teoricamente, com melhora do quadro clínico. Então, o que a gente vai falar agora, né? Sobre o que a gente vai falar agora? Sobre a sobrecarga circulatória associada à transfusão, ou o famoso TACO, né? Então, é quando a gente tem um edema pulmonar durante a transfusão até 6 horas após, com pelo menos 4 dos seguintes sinais e sintomas. Insuficiência respiratória aguda, né? Ataque cardíaco, hipertensão, achados de imagem de edema pulmonar de congestão no raio-x, balanço hídrico positivo, aumento da pressão venosa central, que é menos feito hoje em dia, insuficiência ventricular esquerda no ecocardiograma, e aumento do ProBNP, que é um exame de sangue que a gente pede quando está na suspeita. E a sobrecarga volêmica, né? Vai acontecer principalmente quando tem infusão rápida em indivíduos que já têm predisposição a ficarem mais congestos. Quem são? São pacientes neonatos, são pacientes idosos, então extremos de idade, pacientes renais crônicos, né, oligúricos, dialíticos, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com anemia normovolêmica, né, que tem uma anemia mais crônica, que tem um volume normal, e eu boto mais volume aí, paciente com albumina baixa, paciente demasiada, nasarcado. Então, esse tipo de pacientes são pacientes que vão fazer uma congestão mais fácil. Então, são pacientes que a gente tem que tomar mais cuidado quando for transfundir, fazer a transfusão mais lentinha o possível, para a gente evitar uma sobrecarga circulatória associada à transfusão. É a causa mais comum de mortalidade relacionada à transfusão e maior morbidade também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa reação transfusional. Ela não é a mais comum, mas é a mais relacionada à mortalidade. O diagnóstico é clínico, o tratamento sempre, o paciente está encharcado, o pulmão está encharcado, ele está com fome de ar, sentar o paciente, vai respirar melhor do que deitado, oferecer oxigênio, dar diurético para ver se ele urina, se tira aquele excesso de líquido, né, se for no caso do nosso paciente que não urinava, pegar uma diálise de urgência para tirar esse excesso de líquido, né. A prevenção é sempre fazer a transfusão mais lentinha possível, 1 ml quilo-hora, que a gente orienta. Lembrar que a hemácia, ela pode correr em até 4 horas, a plaqueta também, o plasma também. Então, sempre fazer as transfusões lentas nesse tipo de paciente. Transfusões fracionadas, e um diurético pode fazer junto também, principalmente se ele urina e se ele já tem histórico ou tem mais chance de fazer uma sobrecarga volêmica. Então, esse é um checklist que eu acho bem legal, né, para TACO. Então, assim, se o seu paciente tem diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, ou estenose aórtica grave, ou disfunção ventricular esquerda moderada ou grave, ficar de olho. O paciente usa regularmente diurético, ficar de olho.
O paciente tem história de edema pulmonar, já teve uma congestão antes, já teve edema agudo de pulmão antes, vamos ter mais cuidado. O paciente tem sintomas respiratórios de causa indefinida, já é um paciente que já está mais taquipneico, que já está no oxigênio, que já está mais dispneico, ficar em cima desse paciente. O balanço hídrico é positivo, clinicamente significativo, já é um paciente que já vem com um balanço positivo, fica mais de olho. O paciente vem recebendo outros fluidos, ou esteve nas últimas 24 horas, geralmente o paciente internado sempre está. Tem edema periférico, né, tá inchadinho no tornozelo, né, nos pés, né, então ficar de olho também. O paciente tem albumina baixa, o paciente tem disfunção renal significativa. Se a gente der sim para alguma dessas perguntas, a gente sempre vai ter que rever a necessidade dessa transfusão. Será que os benefícios vão ser maiores que os riscos? A transfusão pode ser adiada de forma segura até que o problema seja resolvido ou tratado, né, ou estabilize melhor o paciente. Considerar sempre a dose do concentrado de hemácia de acordo com o peso, tentar fazer, né, 1 ml quilo-hora, tentar fazer uma bolsinha menor de sangue para aquele paciente, transfundir uma unidade concentrada e reavaliar os sintomas, não fazer 2, 3 de uma vez, né, que aí a chance de eu encharcar é muito maior. Sempre medir o balanço hídrico desse paciente, monitorizar rigorosamente sinais vitais, incluindo a saturação de oxigênio. Então, muito cuidado com esse tipo de paciente. Aqui só mostrando, né, em óbitos relacionados à transfusão do short também, mostrando complicações pulmonares, eram as principais associadas a óbito, e entre elas a maior parte era o taco mesmo. Então, se o paciente está precisando de hemácia, né, os tempos mudaram, faço de acordo com o que ele precisa, 1 é melhor do que 2. Né? Antigamente tem essa história de que, eu faço 2, eu não faço nenhuma, uma hemácia não serve para nada. Isso está muito mudado, né, então a gente sempre faz que às vezes só aquele componente, uma hemáciazinha, pode ser suficiente para tirar o paciente da sintomatologia que ele está tendo, ou da instabilidade que ele está tendo, não precisa dar uma segunda. E aí você reavalia esse paciente. Então, às vezes, 1 é melhor do que 2, cada unidade concentrada de hemácias deve ser uma nova decisão clínica, então a gente pede uma, reavalia o paciente, para depois avaliar se vou precisar de uma segunda ou não. Tá? Transfundo o paciente no hemograma, não precisa, né, a gente ficar nervoso com 5 de hemoglobina se o paciente está estável, vamos olhar o paciente, tá? Não vamos olhar o número que vem no hemograma. Uma outra reação transfusional é a contaminação bacteriana, é quando a gente tem presença do micro-organismo, né, no hemocomponente transfundido ou em outro componente da mesma doação. E a gente tem presença do mesmo micro-organismo no sangue do receptor. Então, eu tenho que ter aquela mesma bactéria no sangue do meu paciente que recebeu o componente e no hemocomponente que foi doado. E ou presença também da temperatura maior que 38 graus, com aumento de pelo menos 2 graus em relação à transfusão, à temperatura pré-transfusional, durante a transfusão até 24 horas após, sem evidência de infecção prévia. Então, a contaminação bacteriana é quando a gente tem introdução de bactérias no hemocomponente, pode ter sido contaminado na hora da coleta ou na hora do armazenamento, por isso muito cuidado na higiene, né, em todo o processo. A incidência é maior, né, com concentrado de plaquetas. E quadro clínico varia de uma febre, aumento de 2 graus da temperatura em relação à temperatura pré-transfusional, calafrio, tremor, taquicardia. Pode ter um aumento ou uma queda na pressão arterial, náusea, vômito, dor lombar, dor abdominal, o paciente fica mais ofegante, contrai diurese, pode dar hemorragia por coagulação intravascular disseminada. Então, pode ser um quadro bem florido e pode ser um quadro bem grave, tá? Diagnóstico é o quadro clínico do paciente, junto com exames complementares, eu tenho que ter a hemocultura do paciente e a cultura da bolsa. Então, se eu nunca mando a bolsa para a cultura, eu nunca vou dar diagnóstico de uma contaminação bacteriana, porque eu nunca vou achar na bolsa a mesma bactéria que eu vou achar no meu paciente. Então, a gente vê que as pessoas ainda não mandam muita cultura da bolsa, né, para a agência, e isso dificulta a gente até achar uma contaminação bacteriana nos nossos pacientes. Conduta sempre vai separar a transfusão, tratamento sintomático, né, se o paciente chocar, né, pressão baixar, dá
uma substância para subir essa pressão. Se tiver coagulação intravascular disseminada, a gente vai dar o suporte também. Sempre começar antibiótico terapia de largo espectro, né? Se eu tô achando que eu tenho uma infecção e que é uma infecção grave, eu tenho que começar um antibiótico, não posso deixar esse meu paciente sem antibiótico, e enviar a bolsa e a equipe para a agência transfusional para a gente mandar para a cultura. O diagnóstico diferencial vai ser com reação hemolítica aguda, febril hemolítica, e a prevenção, esses cuidados na hora da coleta, do armazenamento, até na hora da transfusão. Outra reação transfusional é a hemólise não imune, né? Não tem aquela relação antígeno-anticorpo, aquela interação. É uma hemólise durante a transfusão até 24 horas após, com ou sem sintomas clínicos significativos, e não tem uma causa imunológica associada. Eu posso ter presença livre, né? Eu vou ter presença livre de hemoglobina no plasma ou na urina. Então, quais são as principais causas de hemólise físico-química? Né? Aí é aquecimento excessivo do hemocomponente, lembrando que a gente não tem aquecedor de hemácia aqui ainda, mas às vezes tem gente que aquece um soro e bota junto com a hemácia, ou bota no micro-ondas, a gente sabe que isso não pode acontecer, isso vai dar hemólise físico-química no hemocomponente, congelamento inadvertido, contato com o concentrado de hemácia, do concentrado de massa com soluções compatíveis, bota para correr junto. A gente sabe que o concentrado de massa só pode correr junto com soro fisiológico sem nada dentro, né? E o ideal é que ele corra sozinho no equipo, né, na veia. Concentrado de hemácia infundido sob pressão excessiva, tem gente que aperta o concentrado de hemácia ou coloca, né, o tensiômetro em volta para apertar e ele mais rápido, não é para fazer isso. Trauma mecânico no intraoperatório, infusão concomitante com outras soluções hipotônicas ou contaminação bacteriana. O quadro clínico vai ser do hemólise dentro do vaso, da intravascular, e a prevenção é não fazer essas coisas que causam hemólise físico-química. Hipotermia é outra reação transfusional imediata, né, queda da temperatura do paciente, quando eu tenho infusão rápida de grandes volumes de hemocomponentes resfriados. Então, o quadro clínico é um quadro de sensação de desconforto, calafrio, queda da temperatura corporal, tô ficando hipotérmico, né, pode cursar com arritmia cardíaca ou sangramentos por alteração na hemostasia também. A conduta é diminuir a velocidade de infusão desses hemocomponentes, né, e a prevenção é evitar essas infusões rápidas também. E complicações metabólicas ocorrem na transfusão maciça, quando a gente tem uma transfusão de vários hemocomponentes também em pouco tempo. E o que pode acontecer é intoxicação pelo anticoagulante, o citrato, que pode dar hipocalcemia. Então, nesses pacientes com transfusão maciça, a gente, além de ficar de olho na hipotermia, a gente também tem que ficar de olho no cálcio baixo. Se estiver baixo, a gente tem que repor esse cálcio. De olho no magnésio baixo, no aumento do potássio e acidose metabólica, que aí pode ser que eu precise repor bicarbonato. Então, fazer os ajustes necessários para controlar esses distúrbios hidroeletrolíticos. E para terminar essa parte inicial, né, de reações imediatas, eu trouxe essa frase que eu gosto: se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância. Então, a gente sempre tem que estar estudando, treinando, né, para a gente conseguir melhorar. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Só parar de compartilhar aqui. Bom dia, Ednei levantou a mão. Gostaria de falar alguma coisa, Ednei? É só ligar seu áudio e falar. Nenhuma dúvida? Bom dia, Lilian. Gostaria de parabenizar pela excelente aula. Foi uma aula muito instrutiva, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre os locais onde você pode ter os erros na transfusão, né? Aquele slide que você